desde sábado estão em vigor no Brasil as mudanças da reforma trabalhista. Entretanto, nem mesmo integrantes do governo conseguiram explicar de forma detalhada tudo que muda a partir de agora. Para tentar entender as alterações nas relações de trabalho, nós vamos conversar com o advogado trabalhista Décio Scaravaglione. E você, de casa, participa pelo 995-88-2374. Mande a sua dúvida para a gente pelo WhatsApp em mensagem de texto. Boa tarde, seja bem-vindo, Décio. Boa tarde, Bives. Prazer estar aqui novamente. Bom, agora não tem mais choro, né? A reforma já está aí. Um dos pontos que tem gerado bastante discussão é o trabalho intermitente. O que é esse regime e quais as alterações na nova lei? Pois é, a gente tem estudado, tem comentado, tem criticado, e eu tentando entender o trabalho intermitente e o porquê, ele é uma inovação absoluta, ele nunca existiu na legislação brasileira e não existe em muitas nações por aí. Vamos pegar um exemplo, eu tenho o trabalho intermitente e eu tenho o chamado autônomo em caráter permanente. O que por si só já parece algo meio estranho, porque o autônomo trabalha por conta própria, mas existe agora a figura do autônomo em caráter permanente. E por que eu tenho um autônomo em caráter permanente e eu tenho o trabalhador intermitente? Intermitência, quem não sabe, é vamos dizer assim, uma não continuidade. É aquele trabalhador que de vez em quando vai prestar um trabalho para a empresa XYZ. Então, de vez em quando ele vai ser chamado, a empresa tem que chamá-lo 3 dias antes, ele tem um dia antes, no mínimo, de confirmar se vai ou não vai. A lei não diz, caso ele recuse, se ele pode sofrer alguma punição, mas veja, ele é trabalhador, então ele tem vínculo com a empresa, porque ele é trabalhador intermitente. Então ele pode ser despedido por justa causa, ele vai depender da empresa para algumas coisas e, fundamentalmente, caso as pessoas não tenham se dado conta, ele tem subordinação para com a empresa. Uhum. Mas ele pode trabalhar uma vez por semana, 2, 3, pode trabalhar 2, 3 vezes por mês. E, veja bem, ele tem subordinação com a empresa X, só que se chamarem ele uma vez por semana, ele vai viver do quê? De vento? Então, a ele vai ser permitido ter vinculação com outras empresas. Sim. Esse sujeito pode ter 10 empregos Uhum. e não ter nenhum se não for chamado. Agora, tem um detalhe, por exemplo, que falaste que não tem previsto na lei uma punição caso ele não apareça, por exemplo, e esteja quebrando o seu contrato, entre aspas. Isso pode ser estabelecido no contrato ou, imagino, conversamos com outros advogados especialistas, que a gente vai ter uma verdadeira enxurrada de jurisprudências para definir como vai ser regido esse contrato de trabalho. Que é o espaço que o judiciário tem que ocupar onde a lei for omissa. Mas, na verdade, assim, ele pode ser despedido por justa causa e se ele disser que vai e não for, aí ele pode ter uma multa. Assim como se ele aparece para trabalhar e a empresa diz, olha, hoje cancelamos a atividade, também tem multa. Sim. Então, isso aí já Mas dá isso no contrato, cada um vai reger. Não, a lei prevê que a punição, se tu confirmas e chega na hora não vai. Sim. Um ou outro. Mas veja, o autônomo em caráter permanente não tem vínculo, né? E esse tem vínculo. Na verdade, a intermitência é para mão de obra com baixíssima remuneração. É o fazedor de bico. Sim. Que vai poder estar, quem sabe, vinculado a uma empresa. E talvez seja mais fácil para a empresa, né, tê-lo cadastrado do que ficar buscando no mercado informal. Sim. Que a ideia é, são 17 milhões de pessoas que podem passar a ter algum vínculo. Mas não sei se vale a pena ele ter esse vínculo. O que fica estranho realmente é o vínculo. Isso. O autônomo sempre existiu e presta um serviço. Exatamente. E aí, claro, a hora que ele não quer mais, e ele pode mandar todo mundo longe, não gostei, então indo embora, tá bem? Não me adaptei. Eu não tenho vínculo, eu saio quando eu quero. Né? Bom, o presidente Michel Temer deve enviar ao Congresso alterações em pontos importantes da reforma por meio de medida provisória. Mas o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, disse que essa alternativa poderia enfraquecer a lei. Editar mudanças na lei aprovada e já, né, em funcionamento, digamos assim, pode criar essa insegurança jurídica no processo de trabalho, especialmente nesses primeiros meses e ano. Perfeito, porque na verdade nem se sabe a extensão ainda total, são mais de 100 alterações e talvez isso gere uma intranquilidade maior ainda. Claro, não podemos esquecer que o presidente garantiu que mediante aprovação, em seguida viria uma medida provisória para resolver um problema, por exemplo, da gestante. Sim.
porque tem algumas coisas que gritam de tão desumanas e absurdas Já que são. explica, Décio, porque essa seria a próxima pergunta. Porque, na verdade, antes, assim, a mulher comunicando ao empregador, a empregada, comunicando ao empregador que está grávida, ou seja, ó, a partir de hoje eu sou uma gestante, ela imediatamente era afastada da atividade insalubre, isso por lei. Agora, ela só vai ser afastada se houver uma recomendação médica de afastamento, ou seja, inverte o processo. Ela que vai ter que correr atrás para dizer, olha, meu nenê e eu podemos ser prejudicados, pode haver uma má formação, uma doença, pode haver um natimorto, ou seja, né, a criança não nasce, morre na barriga da mãe em função de algum agente nocivo, insalubridade, periculosidade, principalmente a insalubridade, no ar, no ambiente da fábrica, no chão da fábrica, no escritório da fábrica. Nós sabemos, por exemplo, que o polo petroquímico, quem circula dentro dele, estando na fábrica ou não, tem o benzeno a respirar. Isso é sabido, né? Não é muito divulgado às vezes. O que acontece? Olha, uma mulher grávida, ela tem necessariamente que ficar afastada, mas ela vai ter que provar isso e a empresa aprovar ou não. O que os que batem palma para a reforma e consideram que ela é uma modernidade, eu considero um retrocesso social absurdo, dizem não, mas nenhum empresário vai ser desumano a ponto de não olhar para uma mulher grávida. Mas eu pergunto, então, por que trocaram isso? Por que colocaram essa aberração na lei? Sim. Então, as boas intenções podem existir ou não. E eu me lembro de um debate que fizemos aqui, né, Bibs, muito bom, onde eu disse para um representante do empresariado que eles queriam uma carta para jogar e ganhar o baralho inteiro. E agora nós vamos ver se isso é para melhorar e aumentar o nível de empregos, ou, não estou deduzindo que todo empresário é safado, longe disso, ou se é para fazer aquilo que bem entende o famoso gato-sapato, fazer o gato-sapato do empregado, do trabalhador. Bom, você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, mensagem de texto, mande pra gente a sua dúvida. Estou lembrando o ditado aquele, né? De boas intenções o inferno está cheio, a gente não pode contar com isso e a lei está aí para proteger. A autoestrada para o inferno é pavimentada de boas intenções. Pois é. Atenção, você aí de casa. Outro ponto que pode mudar é a condenação por dano moral e ofensa à honra. Como o assédio, a gente tratou desse assunto agora nas últimas semanas. Como é que fica o cálculo de indenização ao trabalhador com a reforma já em vigor? Na verdade, a reforma prevê algo que a própria Constituição e o Código Civil, e a CLT não falava nada sobre assédio moral, sobre dano moral, abalo moral, né? Mas hoje passa a fazer parte dela, talvez necessariamente, porque o Código Civil é quem regula isso, e a própria Constituição de 88 foi o primeiro texto constitucional que colocou essas questões, mas fundamentalmente o que a lei nova estabelece é um teto, uma limitação de dano, para que o juiz, por exemplo, tenha alguma baliza, tenha algum meio de aferir, né, quanto é aquele dano. Olha, falou mal assim, ou causou tal mal, é tanto, e isso vai girar em torno de um número de salários do trabalhador. Na prática, quem for verificar a jurisprudência, vai ver que sempre o trabalhador conseguiu fazer essa prova, e o mais interessante, talvez fosse inverter o ônus da prova. Por que eu digo isso? Numa interrupção, parece que eu não estou te respondendo, mas vejam, né, todos os nossos telespectadores, a coisa mais difícil é a parte mais fraca da relação capital versus trabalho, comprovar o dano. Porque esse dano geralmente ele é exercido entre quatro paredes. Sim. E poucos têm acesso. E só pode haver o assédio do de cima para o de baixo. Entre iguais, a disputa é outra. Então tem que vir de uma chefia, de uma gerência, de uma diretoria, né, para o funcionário menos graduado. E se houvesse a intenção de realmente resolver esse tipo de coisa, porque a ideia de nenhum legislador é fazer com que tu recebas dinheiro por ser assediado. Eu acho que a ideia é que tu não sejas assediado. Sim. A proteção é essa. Eu não quero dinheiro pelo assédio. Eu não quero ser assediado. Claro, se eu fui assediado, eu posso ganhar essa compensação. Então, eu entendo que o ideal teria sido inverter o ônus da prova. Ou seja, eu alego o dano e a empresa tem que provar que não causou, ou que ninguém dela, nenhum preposto, nenhum representante,
causou o dano a mim, trabalhador. Mas, enfim, isso não foi feito e agora tem uma escala, uma arbitragem de acordo com o número de salários. A jurisprudência, concluindo, sempre considerou que poderia se dar assim, olha, trabalhou 5 anos na empresa, são 60 meses. Então, eu vou multiplicar o teu salário por 60 e isso vai dar o resultado do teu dano. Então, foi criada uma espécie de uma tabelinha. Bom, vamos para as férias. O que mudou em relação às férias? As férias, é muito importante falar de férias. As férias, antes da reforma, podia se parcelar em 2 vezes, ou dividir em 2 períodos, um não inferior a 20 dias. E o que acontece? Nós tínhamos aquela questão das pessoas venderem 10 dias. Dificilmente hoje no mundo corporativo alguém consegue gozar 30 dias de férias. Tá? E isso vai ser pior ainda. E tem pessoas felizes achando, bom, se eu tenho 3 períodos agora, um não inferior a 14 e os outros 2 não inferiores a 5 dias cada um, eu posso então tirar no verão 14 dias, 5 dias nas férias de julho e no finzinho do ano que eu estou cansado, mais 5 dias. Não é bem assim, porque isso vai depender da estrutura da empresa e de como a empresa vai lidar. E outra, posso continuar gozando 30 dias seguidos? Pode. Não é obrigado a fracionar. Só que, como eu disse, dificilmente as empresas estão concedendo e pressionam as pessoas a não sair 30 dias. Eu te compro 10 dias. Isso continua existindo. Sim. E é um direito também do trabalhador vender as férias. A Juliana de Porto Alegre, pelo WhatsApp, pergunta: boa tarde, meu marido trabalha numa empresa há 9 anos sem carteira assinada. Se ele colocar na justiça, é causa ganha? Se ele tiver a prova que trabalha, que comparece todo dia, obedece ordens, ganha o dinheiro em função daquela atividade que é a única que ele tem, provar subordinação, todos os elementos. E outra, se ele provar que vive disso e não tem outra fonte, certo. E essa empresa vai receber uma multa e dentro do pedido de reconhecimento do vínculo tem que ter também o pedido de recolhimento previdenciário, porque senão esse tempo todo não vai servir para ele se aposentar lá adiante. Tem que ficar bastante ligado e antenado em todos os aspectos que emanam desse pedido de reconhecimento. Tem que entrar na justiça, para ontem. Mudança na hora extra, alguma relação? Teoricamente não, nós temos assim até 2 horas, surge o turno de revezamento que antes era só para vigilância e pessoal da saúde agora pode ser usado para qualquer um ou para todos, né? O que de certa forma é desnecessário. Isso pode acabar alterando essa estrutura dos até 2 horas, pode ficar meio mascarado ou pode ser jogado no banco de horas, né? Só que o banco de horas, qual é o problema dele? Há um entendimento de que essa legislação nova permite que individualmente qualquer um de nós negocie com a chefia, olha, eu não vou ganhar hora extra, o valor, e eu vou ganhar folgas, que é o banco de horas, tu tem um tempo X para ser cumprido isso, para te ser devolvido, mas na verdade o entendimento dos grupos de estudo, dos tribunais, como tem feito, é de que nesse caso não se afasta a importância da negociação coletiva. Então não dá para o seu fulano ou a dona Beltraninha ir lá e resolver seu caso e deixar a multidão, cada um resolve o seu. Não, porque na verdade esse trabalhador, ele não tem condição de sentar com o patrão dependendo da situação. Pega uma empresa com 200, 300, 400 mil pessoas, não há nem tempo de cada um negociar individualmente. Então, na verdade, assim, não muda muito a estrutura. E quanto ao banco de horas, que antes muitas empresas forçavam o trabalhador a aceitar individualmente, tem que ser feito via negociação coletiva. Não pode se abrir mão desse assessoramento que é o do sindicato. Nas relações com o sindicato e as negociações coletivas mudou alguma coisa especificamente? Mudou porque em muitos casos, em alguns casos que não mexa com direitos aqueles fundamentais trabalhistas, permite-se a negociação individual afastando o sindicato, né? E evidentemente o meu entendimento sobre isso é que o enfraquecimento do sindicato enfraquece o trabalhador, mesmo que ele não se dê conta disso, e acaba, na verdade, ficando um campo totalmente dominado por quem ordena as coisas, que é quem tem o capital e os meios de produção. Sim. Né? E não é aqui um discurso marxista, revolucionário, comunista, não. Nós temos bem claro, de um lado as pessoas trabalham e vendem a sua força de trabalho, e do outro lado algumas pessoas que detêm capital compram esse trabalho e remuneram. E, evidentemente, que a disputa, há problemas e por isso tem a lei. Sim. Bom, o último minutinho final só para responder sobre o tempo de deslocamento para o trabalho. Isso hoje conta ou não? Como é que fica? Hoje, o deslocamento, que é o tempo em itinere,
conta sim como tempo de trabalho, assim como conta o tempo em que eu chego na fábrica e tiro a minha roupa civil, né? E vou colocar o uniforme, macacão, assim como também o intervalo para fazer um lanche, tudo contava. E o deslocamento ao ônibus da empresa passa por toda a Grande Porto Alegre para levar todo mundo lá para Montenegro. Vamos pegar o exemplo do Polo. Isso não vai mais contar como tempo de trabalho. Então, o trabalhador, mesmo que a empresa forneça esse meio, não vai ter, então ele vai ter que trabalhar mais lá na empresa e enfrentando toda aquela hora e meia para chegar até lá. Sim. Ou seja, vai dificultar bastante a vida desse trabalhador. Décio, o negócio é o seguinte, obrigado por nos atender mais uma vez, nos ajudar aqui. E fica claro, né? Já está bem claro de que por mais que a gente tenha algumas ideias sobre a nova lei trabalhista, muitas decisões na justiça é que vão balizar o que vai acontecer ou não. Tu me dá 10 segundos. 10 segundos. Cuidado, pessoal. Existe agora, né, e está sendo espalhado, que o trabalhador, se perde a ação, vai ter que pagar as custas caso ele não ganhe a gratuidade de justiça. Caso a caso, tem que ser avaliado. Que a base da reforma, além de afastar o sindicato e deixar o trabalhador sozinho, qual é? É que as pessoas não entrem com ação na justiça mais. Cuidado. Tudo tem que ser avaliado e a luta não começou ontem e não vai terminar hoje. Muito obrigado. Décio, obrigado mesmo pela tua ajuda e vamos botar um pouco de paz e luz